Olha, a coisa tá bem feia para o Paulo Guedes. Até a Rede Globo, que estava tentando esconder o escândalo do Paulo Guedes, das contas offshore dele, e que estava tentando de tudo para passar pano, mas olha, um passapanismo que eu nunca vi na minha vida. Até a Rede Globo começou a noticiar, e ó, não uma vez, nem duas, mas várias vezes, que a situação do Paulo Guedes está muito feia no Congresso Nacional e que o Paulo Guedes está balançando. Ó, a Globo, que está defendendo o Guedes, começou a noticiar, a coisa tá feia. Por quê? Olha só o que aconteceu. O Augusto Aras, Procurador-Geral da República, aquele que era cachorrinho do Bolsonaro, lembra? O Augusto Aras abriu de ofício uma investigação contra o Paulo Guedes. Veja bem, de ofício quer dizer o seguinte: os partidos políticos, o PT, teve a deputada Natália Bonavides, alguns outros deputados, acionaram o Ministério Público Federal para que investigue o Paulo Guedes. Mas antes do pedido chegar, o Augusto Aras de ofício, ou seja, sem que chegasse nenhum pedido, ele já abriu a investigação contra o Paulo Guedes. Por quê? Porque o Augusto Aras está assim com o pessoal do Centrão para derrubar o Guedes. O Centrão viu a chance de tirar o Paulo Guedes, de derrubar o Paulo Guedes. E vamos lembrar de uma coisa, toda vez que eu falar sobre o Augusto Aras, lembre-se, o Augusto Aras até setembro era uma pessoa, agora ele é outra pessoa. Então tudo que ele fez antes, você pode desconsiderar na sua análise sobre o Augusto Aras. Ele foi aprovado para continuar na Procuradoria-Geral da República com 56 votos a favor e apenas 10 votos contra. Então lembre-se disso, ele está assim com o Centrão. E o Centrão quer enquadrar o Bolsonaro. O Centrão quer o Bolsonaro cada vez mais enquadrado e é isso que está acontecendo. Agora eles viram a oportunidade perfeita de cortar a cabeça do Guedes e colocar alguém que eles querem no Ministério da Economia. Chegou num nível em que até os que estão defendendo o Paulo Guedes, que é o pessoal da Rede Globo, lembre-se sempre, as netas dos irmãos Marinho têm contas offshore, ou seja, elas têm contas em paraísos fiscais. A família Marinho, dona da Rede Globo, caiu no escândalo do Panama Papers, faz mais ou menos 2 anos. Eles têm milhões e milhões, talvez bilhões de reais no exterior para não pagar impostos. Então, obviamente, eles vão defender o Guedes. Por quê? E veja bem, no caso do Guedes é crime. Se a família da Rede Globo tem dinheiro em contas no exterior e o dinheiro é todo legal declarado, duvido. Mas se é, não tem problema nenhum. Mas o Paulo Guedes é ministro da Economia, ele não pode. Essa é a coisa que a Globo está fazendo, todo o malabarismo possível e não consegue justificar do Paulo Guedes. Eles simplesmente omitem, porque a Globo, a gente sabe, não faz jornalismo. A Globo faz ativismo disfarçado de jornalismo. Vou falar aqui da situação do Guedes, está muito ruim. Ele foi convocado na Câmara e convidado, vai ser obrigado aí também no Senado. O Augusto Aras também vai querer o depoimento do Guedes. O Guedes vai ter que depor pro Augusto Aras. A coisa tá feia pro Guedes. Agora é a hora que a onça bebe água, chega o jacaré e a bocanha. Vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo. Olha, 1 segundo, é de graça, é literalmente de graça, não paga nada. É só clicar embaixo do vídeo no botão inscrever, ou aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui, clica nele e aí você tá ajudando a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Como? Porque quando você se inscreve no canal, o YouTube vai começar a mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial. E aí, mais gente que não é inscrita vai ter acesso à verdade. Porque eu sei, e você com certeza sabe, que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. O Bolsonaro trabalha com base em enganar as pessoas. Então vamos levar a verdade, inscreva-se no canal. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som rodando lá em Alto Longá, no Piauí. A gente está rodando aqui, interior, é capital, de norte a sul do país, denunciando os crimes do Bolsonaro. Tava lá, essa cidade, Alto Longá, no Piauí. No final do vídeo eu mostro. Agora vamos falar sobre a situação do Paulo Guedes, hein? Se inscreve, hein? Agora, a situação do Paulo Guedes. O que acontece? Paulo Guedes foi pego com o escândalo das contas offshore, né? Que são contas no exterior. O que é offshore? Offshore é o seguinte, ele abre uma empresa, na verdade é uma empresa, como se fosse um CNPJ, viu? Só que lá do país, no caso, Ilhas Virgens Britânicas. Ele abre essa empresa e aí ele começa a fazer aportes na empresa. Ele fez 9 milhões e meio de aporte na empresa. Ele fez uma vez um aporte, depois continuou colocando dinheiro lá na empresa. Ok. Isso é o que se sabe, são os documentos que vazaram. Vazaram documentos de uma empresa, que é uma empresa que opera lá no paraíso fiscal, que é quem abre as contas para quem quiser ter a conta no paraíso fiscal. Então imagina que os documentos de abertura de várias contas, de mais de 300 pessoas, vazaram. Isso foi capa nos jornais do mundo inteiro. Isso foi capa do New York Times, foi capa do Washington Post, foi capa do Le Monde, foi capa do The Guardian, foi capa do El País, foi capa no mundo inteiro. E veja bem, em nenhum desses países o ministro da Economia estava envolvido, nenhum desses países. Só no Brasil. O único ministro da Economia envolvido é o do Brasil e tem o ministro da Economia da Holanda, mas o caso da Holanda é um caso bem diferente, porque é um valor muito pequeno e que ele já tinha declarado muito tempo antes, todo mundo já sabia. No caso do Paulo Guedes, não.
O caso do Paulo Guedes é um caso diferente. Por quê? Porque o ministro da Economia da Holanda, queira ou não, ele não é responsável pela cotação do euro com o dólar. Isso é o Parlamento Europeu, fica em Bélgica, fica na Bélgica. A União Europeia é quem vê a cotação do euro e pode, se quiser ou não, manipular ou não a cotação do euro frente ao dólar. Ok. No Brasil, não. O responsável direto é o Paulo Guedes. Ele é o responsável direto, ele e o presidente do Banco Central, que são os dois que foram pegos. E a Rede Globo está tentando fazer um malabarismo para dizer que não é ilegal. A Miriam Leitão faz um texto no Globo, que ficou na capa do Globo, dizendo, olha, problemas, apesar de ser legal e ser declarado, não é legal. A Miriam Leitão está cometendo fake news. A Globo está cometendo fake news. Por quê? Porque eles são amigos do Guedes, que eles também têm contas offshore. Mas a situação chegou num nível em que a própria Globo começou a falar, eu acabei de dizer, o Guedes está tendo problemas, o Centrão quer derrubar o Guedes, os caciques do Centrão se uniram, então, eu falei isso anteontem, falei, já estão na cabeça do Bolsonaro para derrubar o Guedes, você vai ver esse movimento se intensificar. 2 dias, nem 48 horas passaram, menos de 2 dias, e tá aí, investigação contra o Paulo Guedes aberta, Paulo Guedes convocado, ele vai ter que depor na Câmara dos Deputados, e depois Paulo Guedes convidado no Senado. No Senado era uma convocação, mudaram para convite. A diferença de convocação e convite é que convocação, na Câmara, o Paulo Guedes é obrigado a ir. Eles dizem o dia, ele tem que estar lá. Convite não. Convite ele vai se quiser. Só que vai pegar muito, muito mal se o Paulo Guedes não for. E sabe o que é o pior? Você vai ver os próprios aliados do Bolsonaro. Aí, quando eu digo aliados do Bolsonaro, eu não estou falando de Marcos Rogério, Heinz. Esses aí são capachos. Eu estou falando dos que são aliados do Partido Progressista, do PSD, do DEM, aqueles que votam sempre com o governo Bolsonaro. Você vai ver esse pessoal trucidando o Paulo Guedes. Eles vão eles vão esfolar o Paulo Guedes vivo. Por quê? Porque eles querem derrubar o Paulo Guedes custe o que custar. Porque eles querem colocar alguém do Centrão ali. Eu falei aqui, expliquei isso antes. Eles querem alguém do Centrão que faça algumas coisas. Comece a investir mais em Auxílio Brasil, nesse tipo de coisa, para o Bolsonaro poder capitalizar isso e tentar a reeleição. Mas no caso, o pessoal do Centrão não quer a reeleição do Bolsonaro, por isso eles não estão nem aí. O que eles querem é se reeleger deputados. Para isso, o lado que eles estão, que hoje é o lado do Bolsonaro, tem que estar forte. Por quê? Porque não adianta o Bolsonaro chegar na eleição ali com 15% das intenções de voto, ou seja, sem chance nenhuma nem de chegar ao segundo turno, e o cara que é deputado vai apoiar o Bolsonaro, é capaz de ele não se reeleger. Ele vai ter que o quê? Na hora da eleição tentar se grudar no Lula. É isso que eles vão ter que fazer. Só que o Lula já avisou, ele falou, em junho eu sei que vai todo mundo começar a me ligar para falar comigo. Só que eu só vou falar com quem está humanizado, com quem apoia a desumanidade, eu não vou, com quem é desumano, eu não vou conversar. O Lula deixou o recado seguinte: quem tiver com o Bolsonaro e quiser, eu vou ficar mamando aqui na teta do governo até onde dá. Quando não der mais, Lula, eu quero falar contigo pro período eleitoral. Não, você não. Então, o pessoal do Centrão percebeu, ou a gente tenta ajudar o Bolsonaro agora, eu vou te falar, é missão impossível. Já se fala em Brasília abertamente, os deputados do Centrão, que o Bolsonaro não deveria nem concorrer à reeleição, porque vai ser uma vergonha muito grande. Então até circulando o nome de um ministro dele, que é o Tarcísio Freitas. Por quê? Porque aí o Bolsonaro indica alguém, ainda mais um ministro que ninguém conhece, e se esse ministro perde, não tem problema nenhum, e o Bolsonaro não fica com aquela humilhação, porque se ele e o melhor, o pessoal do Centrão pode se desvincular do governo, falar, o Bolsonaro não vai ser candidato, a gente pode começar a negociar com o outro lado. Mas, se o Bolsonaro é candidato, não. Ou eles continuam com o Bolsonaro, ou eles corta a mamata deles, eles vão ter que ir para o outro lado. Então eles querem um ministro da Economia, porque o Paulo Guedes está enviando... Todos os projetos de reforma que o Paulo Guedes envia para o Centrão causa briga entre o Lira e o Guedes. Sabia disso? O Lira e o Guedes não param de brigar. O Rodrigo Maia e o Guedes, eles começaram o governo em 2019 amigos, falando, vamos privatizar tudo, vamos fazer as reformas. Quando o Paulo Guedes começou a mandar os projetos, eles começaram a brigar de maneira que o Maia não falava mais com o Guedes. O Rodrigo Maia não aguentava mais conversar com o Paulo Guedes. Chegou nesse nível. O Lira já também não atura mais o Paulo Guedes. As poucas vezes que eles aparecem juntos, dá pra ver, por foto você não vê, mas quando você vê o vídeo, o Lira falando, o Guedes falando, você vê que o Guedes fala e o Lira olha pra ele sempre com cara feia. Ele tá sempre olhando com cara feia. E sempre falando, precisamos, não sei o que, sempre querendo que o Guedes concorde com ele, e o Guedes até tem a fala, mas o Guedes não concorda, o Guedes envia todas as reformas sem conversar com o Congresso. Aí chega lá a reforma, fica 6 meses sendo depenada o projeto de reforma que o Paulo Guedes enviou e nunca é aprovado. E o pessoal do Centrão já está por aqui com o Paulo Guedes porque eles querem aprovar as reformas para ter mais dinheiro.
em caixa. Quando eu digo ter mais dinheiro em caixa, quer dizer o seguinte: pessoas da classe média e pessoas que são mais pobres vão pagar mais impostos ou deixarão de ter alguns benefícios. Para quê? Para o governo arrecadar mais, para o governo poder dar uma esmola de R$100 a mais no Bolsa Família, que é uma esmola que hoje dá para comprar 2 quilos de carne. Então é esmola. Tem lugar que o pé de frango tá R$20 o quilo, só para você ter ideia. Então eu vou comprar 5 quilos de pé de frango com R$100, é isso, em troca de aumentar todos os impostos. Mas para isso eles precisam do ministro da Economia. Porque o Paulo Guedes não quer. O Paulo Guedes, ele tem propostas que não serão aprovadas. Tá um problema muito grande e eu vou te falar. O Augusto Aras vai para cima do Guedes. Não é uma investigação fácil, viu? Não é. Investigação contra o Guedes não é fácil. Ela será usada para tentar derrubar o Guedes. Mas se ela vai dar alguma coisa pro Guedes, eu acho muito difícil, eu vou te explicar por quê. Vamos supor, o Guedes tem a conta lá, vamos supor que o Guedes não tenha movimentado a conta, ok? O Guedes não, vamos supor que é declarada e ele não tenha movimentado a conta desde que ele é ministro. Então, para provar que o Guedes cometeu crime, vão ter que provar que a subida do dólar, o Guedes fez propositalmente para que ele lucrasse com isso. Aí vamos ter que ver onde estão outros investimentos do senhor Paulo Guedes, quebrar sigilos dele e tudo mais, ver onde ele tem mais investimento e ver se esses investimentos também são em dólar. Sendo muita coisa em dólar, toda a fortuna do Paulo Guedes, vamos lembrar que ele roubou bilhões dos fundos de pensão, sendo a maioria do dinheiro dele em dólar, sim, então valorizar o dólar é uma coisa que ele fez, teve dolo nisso e aí tem crime nisso. Se não tem. Mas agora tem a possibilidade de ele não ter declarado. Aí é crime. Aí não tem o que falar. Aí é crime. O Guedes falou que declarou, mas não mostrou imposto de renda. Eu só acredito vendo imposto de renda. E você? Você acredita na palavra do senhor Paulo Guedes? Um mentiroso compulsivo? Eu não. Eu quero ver imposto de renda. E o Paulo Guedes também falou que ele avisou a comissão de ética antes de se tornar ministro. Só que ele também não tem documento provando isso. Não tem. E a comissão de ética, que veja bem, é do governo Bolsonaro, falou, ele avisou, mas também não consegue provar. Quer dizer, a chance do Paulo Guedes não ter avisado e dele estarem mentindo todos é muito grande. A chance de não ser declarado é muito, muito grande. Do Guedes está simplesmente mentindo. Por isso vai ter que investigar, quebrar sigilo, ver se realmente foi declarado ou não, a primeira coisa. Sendo declarado, aí vai ter que ver se ele movimentou essas contas. Se ele movimentou ou alguém mais movimentou essas contas enquanto ele é ministro, aí tem crime. Pronto, aí tem crime. E aí, o pessoal da Globo vai tentar distorcer, fazer malabarismo, fazer tudo, porque eles são a pura mentira. É por isso que cada vez mais a mídia tem a credibilidade caindo. A credibilidade da grande mídia tá caindo cada vez mais, tá despencando. Por quê? Porque eles mentem. Descaradamente. O Estadão chegou num nível... Peraí, eu vou mostrar aqui que eu não acredito. O Estadão chegou num nível de falar sobre o Pandora Papers, que é esse escândalo, e falar líderes mundiais e artistas acusados de esconder milhões em paraísos fiscais. Eles colocam a foto da Shakira. O ministro da Economia do Brasil está envolvido no escândalo. Eles colocam a foto da Shakira, obviamente todo o dinheiro da Shakira é dinheiro legal, ela pode enfiar o dinheiro dela onde ela bem entender. Se ela quiser criar uma offshore no Caribe e deixar todo o dinheiro dela lá, sendo tudo declarado lá no país dela, e provavelmente é porque a Shakira não é tonta, tá ótimo. Aí, o problema é o Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil, o presidente do Banco Central do Brasil, ex-presidente, né, saiu agora há alguns meses, estando nisso. E aí muita gente da direita tá usando isso para falar, viu, o Banco Central tem que ter autonomia. Olha, eu vou falar, viu, vamos aqui mostrar o carro de som, mas veja bem, a notícia é essa, a coisa tá bem feia para Paulo Guedes pode cair. Ó, que autolongar no Piauí. Essa inflação do Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, ele é o culpado. Essa inflação do Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, ele é o culpado. Essa inflação do Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, ele é o culpado dessa inflação. Se você também é contra Bolsonaro, contra esse desgoverno, se inscreva no canal do YouTube, Plantão Brasil. Tem mais vídeo aqui. Bolsonaro, só família é sua própria promoção. O povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é povo. Não vai cair de novo. Bolsonaro, não, Bolsonaro, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro, não, Bolsonaro, não. Tá aqui, Autolongar no Piauí. Rodamos ontem em Autolongar no Piauí. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais. Vamos pra cima desses bandidos que, olha, quando eles começam a brigar entre si é a melhor parte, porque nessa briga, sabe pra quem eu torço? Pra briga.
Falou!